na freguesia de Forjães. E estamos à conversa com o Sr. Presidente Adjunto, o Sr. José Henrique Brito. Sr. Presidente, muito boa tarde. Muito boa tarde. Em nome da Norte TV, cumpre-me agradecer o facto de nos receber nesta sua, permita-me que lhe diga desde já, fantástica casa. Para informar os nossos telespectadores, estamos numa antiga escola, uma escola que, disse o Sr. Presidente aqui em off, tem 75 anos, tem uns painéis de azulejos lindíssimos, que iremos mostrar mais tarde aos nossos telespectadores. E para iniciar esta nossa conversa, eu pediria que descrevesse aqui a freguesia de Forjães. Como é que o Presidente vê a freguesia de Forjães? Antes de mais, os nossos agradecimentos pela vossa presença cá e pelo vosso programa. Queríamos dizer, sim senhor, que esta casa onde estamos agora é um dos ex-libris, sim senhor, da freguesia e que no fundo também reflete toda a nossa terra, toda esta bela freguesia de Forjães. Forjães é uma terra, digamos, de gente hospitaleira, que ao longo dos anos 70, 80 sofreu uma grande evolução em termos económicos, deixou de ter um cariz essencialmente rural e tem já fruto de um conjunto de infraestruturas e equipamentos que existem cá na terra, que podemos dizer já que dá a esta freguesia, elevada à vila em 1989, já um cariz podemos dizer que maioritariamente urbano. É uma freguesia com cerca de 3.000 habitantes, uma área com cerca de 9 km², 8,6 km², é aqui distante da sede do Conselho de Esposende, a cidade vizinha de Barcelos e a cidade sede do distrito de Viana do Castelo. Estamos cerca de 15 km de cada uma delas, que funciona, fruto também dos equipamentos que possui, como um polo aglutinador das freguesias vizinhas, quer seja em termos de saúde, em que são frequentadas por as freguesias do Conselho de Esposende, de Vila Chá e Antas, quer também a nível de educação, com a escola, neste momento a Escola Básica Baixo de Neiva, que agora pertence ao Agrupamento de Escolas Marinhas, mas que funcionou sempre a nível de educação de Forjães como um polo aglutinador e um polo de referência a nível das freguesias e concelhos vizinhos. Isto de uma forma geral, podemos dizer, neste momento as pessoas vivem, claro, dos serviços, mas também de fruto da implementação aqui na área vizinha da zona industrial de Viana do Castelo, em que as pessoas deixaram a agricultura e neste momento vivem muito. Foi uma mais-valia para aqui, para a freguesia do Sr. Presidente? Acabou por ser uma mais-valia. Há uma coisa que queria referir, é que Forjães, até meados dos anos 80, para além da agricultura, tinha um complemento, as famílias tinham um complemento, a maior parte das famílias de Forjães tinham esse complemento, que era um tipo de artesanato que só é fabricado, só se fazia cá em Forjães e numa aldeia da zona de Alcobaça, que são a cestaria em junco. No fundo, esse artesanato, que até o início dos anos 90, tinha uma grande implantação, muito grande implantação, junto das famílias de Forjães, que encontravam ali um complemento à sua atividade agrícola. Neste momento, fruto desse boom da indústria, sobretudo têxtil, paramos com o surgimento de muitas fábricas têxteis, para além da construção civil. Portanto, houve outras áreas em que desapareceram, quer seja o azeite ou a madeira, foram desaparecendo, mas as pessoas saíram da agricultura, foram para o têxtil, foram para a construção, foram para as fábricas aqui na zona industrial de Neiva, e como não houve essa necessidade de dependerem do junco, essa atividade acabou por ir esmorecendo e atualmente é muito residual. 2 ou 3 pessoas vão trabalhando essa área. A Junta, anteriormente houve uma associação que tentou implementar, deu curso de formação, tentou-se implementar que as pessoas criassem as próprias empresas. Neste momento a Junta tem um projeto relativamente a essa área, que é a criação ainda este ano do Centro Interpretativo do Junco, a funcionar depois aqui neste edifício, de forma a que se possa, digamos, relançar a tradição, relançar a atividade, fazer todo um levantamento,
quer de famílias que trabalhavam, quer um levantamento de vídeo fotográfico escrito de toda essa área que ainda é característica. Tentar preservar um património. Preservar um património que é, digo, só nosso. Distingue-se sobretudo da cesta de Alcobaça, porque a asa continua a ser em junco e a de Alcobaça em vinho. Com certeza. Sr. Presidente, pegando num tema que o Sr. Presidente referiu, vamos falar de saúde. Como é que classifica a saúde aqui em Forjães? Disse que serve mais 2 freguesias, correto? Sim. Portanto, depende das suas palavras que tem o centro de saúde instalado aqui na vossa freguesia. Sim, a Unidade de Saúde Familiar, Esposa do Norte, Centro de Saúde de Forjães, para seja o nome. Conclusão. Agora não existe, agora são unidades de saúde. Sim. Sim. A população está satisfeita? O Sr. Presidente acha que está satisfatório o nível de cuidados em termos de saúde? Num período de transição houve algumas falhas que são justificadas com o reajuste de uma própria unidade de saúde familiar, não depende da autarquia, do Ministério da Educação, claro. E fizeram-nos sentir algumas falhas que chapidamente os técnicos, quer os médicos, quer auxiliares, quer enfermeiros, rapidamente resolveram, e neste momento não chega qualquer situação de queixa, de anomalia relativamente a este centro de saúde. Não é daqueles lugares que precisa de se ir para lá às 6 da manhã para se conseguir uma consulta? Não. Portanto, em termos de saúde, o Sr. Presidente não tem nada a referir. Não temos nada a referir. A nível de educação, referiu que vocês têm cá, a vossa escolaridade vai ter que até à 4ª classe, então ensino básico só? Não. Em Forjães existe, neste momento, a Escola Básica Integrada de Baixo Neiva, vai até o 9º ano de escolaridade, já chegou a ter turmas de secundário, e há alguns anos esta parte, sobretudo do ensino pré-primário e primário, havia uma certa carência depois de termos saído deste edifício. Foi construído um jardim de infância que rapidamente ficou lotado e que não resolvia o problema da população. Foi-se, de alguns anos atrás, tentando criar um espaço, um jardim de infância, a construção do novo jardim de infância. A Câmara e a autarquia do município de Esposende aqui teve um papel preponderante. Chegou a adquirir um terreno para a construção de um novo jardim em terrenos anexos a essa Escola Básica Integrada, que na altura a Escola Básica Integrada de Baixo Neiva, que incluía aqui as escolas de Forjães e Antas. Para utilizar as valências da mesma escola, sim. Nós, quando entramos, decidimos abandonar o projeto do Jardim de Infância e optarmos por a construção do centro escolar. Houve um atraso, é certo, houve um atraso a adaptar um projeto de um Jardim de Infância para um centro escolar, com todas as transtornos e problemas que poderão ter causado, atrasos que possam ter causado. A Câmara sempre nos deu total apoio. Convinha referir, sempre nos deu total apoio e optou-se por avançar para a construção do centro escolar, que neste momento está a ser construído. O término prevê-se para ainda este ano. Ainda vai ser neste mandato? Neste mandato, eu não quero inauguração, certeza absoluta que não é neste mandato. O que pretendemos é que as condições de infraestruturas fiquem criadas para as crianças e jovens. Estamos a falar de uma obra que ronda os 2,5 milhões de euros. 2,5 milhões, é um investimento considerável. Será a obra, digamos assim, do com mandato. tanto parque escolar novo, vocês não foram contemplados pelo Estado com novas escolas? Este centro escolar é participado por fundos do quadro comunitário de apoio em 80%. Pois é, mas é uma iniciativa que partiu da autarquia, da Câmara? Partiu da autarquia. Com certeza. Mas então a parque escolar, por exemplo, não teve nenhuma interação então aqui na sua freguesia? Partiu, digamos assim, da Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara, lançou uma obra municipal, e a Câmara teve que assumir os 20% do custo da obra. Assim, ainda é um montante muito considerável. Se então associarmos à aquisição de terreno, estamos a falar de 700, 800 mil euros.
Muito dinheiro. Então considera que este ano que a sua freguesia vai ficar então dotada a 100% de uma qualidade a nível de escolar muito boa? Muito. A nível de infraestruturas será das melhores aqui da região. As escolas já existentes já são dotadas de cantina, por exemplo? Aqui a escola que nós, basicamente ligada a Forjães, digamos assim, agora baixo Neiva, tem uma cantina própria, não é servida por nenhuma empresa de restauração. Não, é feito... Tem os seus próprios cozinheiros, tem o nível, aquilo que temos sempre ouvido dizer ao longo destes anos, a escola já tem 28 anos, se não estou em erro, terá feito 25 anos, talvez já presente, será em 2009, 2010, terá 28 anos, por aí. Sempre pautou por uma qualidade extrema a nível da alimentação. Nisso estamos muito bem servidos, para além de todas as atividades curriculares e pedagógicas que venham ao encontro das necessidades da população. Portanto, Forjães está satisfeito relativamente à saúde, vai ficar satisfeito em breve em relação à educação. Vamos falar de um tema que vos afeta diretamente enquanto autarquias, que é o novo mapa autárquico. Eu pediria ao Sr. Presidente para dizer aos nossos telespectadores em que situação é que fica Forjães à luz do novo mapa autárquico. Se agrega, se é agregado, se fica igual? Só estava a tomar apontamentos para outras áreas que depois podemos falar. Forjães, como já estive a referir, possui uma série de equipamentos. Antes de mais, Forjães fica sozinho, não é agregado. Desde logo que somos confrontados. Agora já não podemos dizer hipotética, que já não teremos mais forma nenhuma de anular este avanço desta reforma territorial e não administrativa. Há quem não subscreva totalmente as palavras que o Sr. Presidente acabou de referir. Outubro está aí muito perto e... Vivemos num país democrático, todos teremos a nossa opinião. Desde sempre estivemos completamente contra, estamos completamente contra, não pode ser. O Sr. Presidente acha isto um projeto que vai ser fechado até outubro de 2013? Completamente. Acha que vai a tempo? Não acha que ainda há muitas lacunas neste projeto? Parece que ainda ninguém sabe exatamente essas lacunas existem. Como é que se vai passar. E se alguém me disser como é que vai ser, quem é que vai organizar, por exemplo, um processo eleitoral numa freguesia das Novas, ninguém imagina. Normalmente quem organiza o processo eleitoral é o Presidente da Junta. Agora, nós vamos organizar o processo eleitoral para Forjães. Agora, para uma nova freguesia, não me pergunto, não sei. Eu só estou a dizer um exemplo de muitas das situações que... Não, mas são dúvidas que assaltam os seus colegas, que todos eles falam, porque mesmo freguesias agregadoras, freguesias agregadas, todos eles têm a mesma opinião, que veem o tempo a escassear para se tomar determinadas medidas, para mais uma vez não se atabalhoar um processo. Eu penso que este processo já estaria há alguns anos na gaveta e não é num mandato que se pode, digamos assim, reestruturar um processo já tem mais de um século de vida. O Sr. Presidente concorda com a reestruturação das autarquias? Da reforma que está. Desta não. Mas acha que alguma coisa deveria ser feito ou também não? Poderia ser feito, ou aliás, poderia não ter sido feito aquilo que foi criado, ou aquelas, assim, chamadas empresas municipais, poderia ter sido feito de outra forma, não da forma que foi. E não pode ser imputado às autarquias, muito menos às juntas de freguesia, que pouco ou nenhum peso tem no orçamento de Estado. E ser-lhes imputado às autarquias e às câmaras, ser-lhes imputado a culpa de todo o Estado, de toda esta conjuntura económica. Isso não pode. Nós não estamos cá, quando se ouve as pessoas, estão porque não. Nós estamos cá, sim senhor, estamos cá para servir, não para ser servido. Estamos cá a prestar um serviço sempre, porque somos o primeiro embate, a primeira entidade onde as pessoas, quando sentem problemas, onde se dirigem à junta de freguesia, o primeiro estanque, a primeira porta para resolver os problemas. Sr. Presidente, em jeito de um pouco de provocação, deixe-me fazer esta pergunta. Não acha que, apregoando ou entendendo como verdade
o princípio desta reforma, que é o princípio que o Sr. Presidente já fez favor de referir, que é um princípio economicista, não é que as primeiras a ser extintas que seriam as da sede do Conselho, as 308 que existem nas sedes do Conselho? Eu não vou por aí. Não sigo esse caminho, nem muito menos vou pronunciar sobre isso. Eu digo o princípio economicista, sim senhor, porque nunca pode ser entendido como foi apregoado um princípio de igualdade, nunca um princípio de criar simetrias entre as freguesias, nunca, porque aquilo foi criado foi completamente o oposto entre o peso que as novas freguesias terão. Basta vermos no Conselho de Esposende, onde estamos, inseridos que as duas novas freguesias têm 2/3 da população. Portanto, Isto, ou seja, é uma assimetria radical, nunca a tal simetria apregoada pelos membros do governo. Esta reforma, não sei se alguém teve coragem de explicar a quem nos digamos assim, ajuda em apoios financeiros, é que Portugal tem um sistema completamente diferente dos países da Europa. As juntas de freguesia não têm as competências que têm os municípios, quer em Espanha, Itália, França ou Grécia. E talvez ninguém tenha conseguido explicar que a junta de freguesia não tem o poder, não tem a competência das câmaras municipais. É uma figura desconhecida, porque não existe a figura da freguesia. A nível europeu. E todas as freguesias têm os seus próprios patrimónios, as suas próprias tradições. E eu penso que tentaram fazer aquilo que fizeram na Grécia, que é impossível aqui em Portugal, porque na Grécia não havia o airrismo e lá foi por decreto, aqui também querem fazer por decreto e tivemos as manifestações, tivemos problemas, e vamos ter problemas que... É isso que eu lhe ia perguntar. Acha que isto vai refletir nas eleições de outubro? Vai. A nível partidário vai, as pessoas só vão sentir, vão começar a sentir quando forem aproximar as eleições e depois das eleições é que vão sentir mesmo quando pretenderem qualquer serviço. E têm que se deslocar. Não só deslocar, mas, por exemplo, a nível burocrático, eu não sei se a máquina do Estado está preparada para suportar todas as alterações que daí advenham, quer mesmo com... Daí vem a dúvida de muitas pessoas de acharem que isto irá estar pronto até outubro. Não estará. A máquina do Estado nunca está preparada para isso. Sr. Presidente, acho que foi clara a sua posição em relação a este tema. Eu, só para fechar este tema, só gostava de lhe perguntar para o nosso telespectador ficar também com essa informação. Isto foi essa tomada de decisão, vocês deixaram isso a cargo do Poder Central ou foi tomada em Assembleia Municipal? Aqui a nível do município, eu penso que talvez tenha sido as decisões que tenham sido tomadas por unanimidade daquelas decisões, digamos assim, de reformas estruturais, foi talvez o único que tenha sido tomado por unanimidade, toda a gente contra, seja de qualquer cor partidária. Então as agremiações efetivas vieram do Poder Central? Todas as assembleias de freguesia foram manifestamente contra esta reforma. Tudo o que está neste momento foi imposto. Poderíamos ter tomado outra opção de apresentar propostas, mas ninguém... Não teria havido um ganho maior se vocês tivessem apresentado uma proposta? Não teria sido menos penalizador em termos de anexação de freguesias? Não lhe posso responder quando toda a gente estava contra e o estarmos agora nós a desenhar, digamos assim, o mapa do Conselho estaríamos... Foi uma coisa que nunca foi posta em cima da mesa porque manifestamente a vontade era continuar. Eu penso que também nunca ninguém tenha acreditado que chegasse a este ponto, fosse lá já ultrapassando todos estes algumas surpresas. Com certeza. Sr. Presidente, socialmente a sua freguesia é servida por uma instituição de apoio ou não? Forjães penso que bem servido a nível de apoio social. Existem duas instituições particulares de solidariedade social, uma que trabalha essencialmente com idosos, tem um lar, tem o apoio domiciliar, tem agora uma unidade de cuidados continuados de longa duração, e tem outra IPSS. É uma IPSS? São duas IPSS que temos cá na freguesia. Outra IPSS
trabalha com as crianças, desde creches, centro de dia para idosos, centro de convívio para idosos, ATL, e essa IPSS, penso que irão falar mais à frente, tem muitas outras valências, quer de âmbito juvenil, de formação. Vocês têm algum papel como junta de freguesia nessas instituições? Não, as IPSS são autónomas. Nós estamos aqui para colaborar e apoiar sempre que nos for solicitado. Quando pergunto é a nível de colaboração, eu já sei que a nível, vamos chamar institucional, não, porque são totalmente autónomas. Agora eu pergunto se a interação das juntas... Há muita interação entre todas, a junta e todas as outras coletividades e centros quer seja IPSS ou não, sejam grupos folclóricos, sejam grupos esportivos, sejam até movimentos de cidadãos que se organizam, como o caso que recentemente se tem organizado aí, mercadinhos para ajudar com fins sociais. A Junta de Freguesia está sempre disponível, colabora sempre e há sempre uma interação entre todas as entidades. Falou aí numa valência que eu considero importante, que é o apoio domiciliário. O Sr. Presidente tem ideia quantas pessoas usufruem desse apoio domiciliário na sua freguesia? Não, isso é uma das valências da Fundação Marcos António. Eu não tenho, conheço algumas famílias, mas não temos quantidade certa, não dispõe desses dados. Perguntando-lhe, o Sr. Presidente referiu que antigamente isto era uma freguesia mais rural do que é hoje em dia. Eu pergunto-lhe, daí acho que começou a existir o apoio domiciliário exatamente porque começou a haver mais idosos em situação de solidão, porque a família já não pode fazer como antigamente, que os filhos tomavam conta dos pais, e assim sucessivamente. E eu pergunto-lhe, a Junta tem algum papel na sinalização de um idoso em situação de mais solidão, de mais carência? Sim, e sempre em colocação com as associações e com a rede social que o município de Esposa tem. Temos referenciado as pessoas que vivem sozinhas, temos referenciado as pessoas que, apesar de não viverem sozinhas, durante o dia estão sós. Isso temos um levantamento e temos referenciadas essas situações, e também temos que compreender que as pessoas, ainda existe a mentalidade, sobretudo para os mais idosos, em que, apesar de ter 80, 90 anos, uma pessoa diz, não quero ir para esta instituição, não, isso é para os velhos. Não se consideram e não. Mas se vocês preocupam-se desse idoso estar sinalizado. Não sei se aqui existe, vocês aqui são servidos pela GNR, correto? Sim. Eu sei que quando é PSP, a PSP tem um programa que se chama Polícia de Proximidade. Vocês têm algum tipo de programa desse, por exemplo, um programa que acompanha um idoso, mais em termos de avisar o idoso contra o fenómeno que não é tão recente quanto isso, que é o conto vigário, por exemplo? Efetivamente não temos esse serviço. A freguesia, digamos assim, também as situações, esse levantamento também não é muito grande, quer dizer, não temos muitas situações de isolamento. A verdade também é esta. Apesar de uma família, por exemplo, um casal de idosos não estar, isso já aconteceu aqui na freguesia, em que, tendo os filhos no final do trabalho, porque trabalham, portanto os filhos já não têm casa, durante o dia são abordados, já foram abordados por alguns malabaristas, digamos assim, para não dizer outra coisa, em que têm enganado alguns idosos. Que, digamos assim, apesar de estar acompanhados, não é isso que evita muitas vezes de acontecer esse... E não estamos a falar de habitações e viverem isolados, estamos a falar de pessoas que vivem, não em apartamentos, mas aqui como em vivendas, que vivem em casas próximas umas outras e aqui próximo do centro. Com certeza. Podemos depender das palavras do Sr. Presidente que a nível social vocês até consideram que estão bem servidos? Há sempre algumas falhas que existem. Queria referir também apoio que vamos dando quer às crianças, quer às vezes aos idosos e sobretudo o município de Esposende, quando faz, por exemplo, uma festa, faz várias festas em que, para os idosos, estou-me lá a recordar da festa do idoso,
todos os anos em setembro, em que vão os tal do Conselho, a Fátima. Deixaríamos um pouco isso para a segunda parte, Sr. Presidente. Vamos falar mais no âmbito da Junta, nos apoios que a Junta dá, o que é que o seu, no fundo, o que é que o seu programa fez aqui pela sua freguesia, e abordaríamos isso então numa segunda parte, está bem? Sim, sim. Vamos só fazer uma pequena pausa e voltamos já. Caro telespectador, não saia do seu lugar, estamos então no Conselho de Esposende, na freguesia de Frujães, à conversa com o seu Presidente da Junta, e voltamos já.